TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos nós aqui iniciando mais um programa Páginas da Bíblia, contando com o seu interesse imenso em querer descobrir tantas coisas que esse livro nos revela através de seus personagens, desta feita masculinos, porque estamos agora nessa nova temporada tentando conhecer alguns homens exemplares que a Bíblia nos coloca. Estamos agora agradecendo a presença, então, de nossos mestres e professores que vão nos conduzir nesse papo de hoje. Primeiramente, Padre Carlos Botura, muito obrigado por estar conosco. Olá, tudo bem, gente? Diácono José Carlos, também agradeço sua presença. Eu que agradeço, é bom estarmos juntos. É bom estarmos juntos, todos estudando, aprendendo e, como eu disse para vocês, nós vamos conhecer um pouco mais sobre Moisés. Então eu peço a vocês, já iniciando o nosso trabalho de hoje, para a gente ganhar bastante tempo, o livro do Êxodo. Vocês podem abrir no capítulo 2, vamos fazer uma pequena introdução, conhecendo como se deu o nascimento de Moisés, que vai do versículo 1 até o 10. E vai dizer assim: certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era belo, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e pés, colocou dentro a criança e depois nos juncos à beira do rio. De longe, uma irmã do menino observava o que iria acontecer. Eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu a criança. Era um menino que chorava. Compadecida, disse: é uma criança dos hebreus. Então a sua irmã disse à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus para que possa criar essa criança? A filha do faraó respondeu: vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha do faraó lhe disse: leve essa criança e cria, e eu te darei a tua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: eu o tirei das águas. Eu vou pedir para o Padre Carlos, só para a gente inserir o contexto desse trecho que nós lemos agora, sobre Moisés, o que se passava nessa época para que a mãe de Moisés quisesse escondê-lo por 3 meses. Muito bem. A introdução do livro do Êxodo nos coloca, então, o momento, o ambiente. Logo no capítulo 1, claro, né? O que acontece? Depois da história de José do Egito, que através dele Jacó e seus filhos vão todos, então, para o Egito, numa temporada de muita fome, de muita penúria. Lá são recebidos, então, por José, que tinha se tornado o grande administrador do país. E depois, então, toda aquela família, os filhos, os que vêm depois das gerações, diz o início do livro que cresce muito, né, se multiplicam muito, se torna um povo numeroso. E daí sobe ao trono, né, como rei do Egito, um outro que não conhecia a José, né, e que começa a ter medo daquela população que não era originária ali do país. Medo de quê? Que pudessem vir a se tornar mais fortes e acabar conquistando, então, o próprio Egito, né? Então, dentro dessa apresentação, o decreto do rei, do faraó, é que os meninos dos israelitas, né, fossem mortos, a fim de não continuar, então, a crescer, né? E daí vem
a ideia, né, da mãe desse menino de tentar salvá-lo através desse estratagema de colocá-lo escondido em cima do rio, né, das águas, e daí veio o nome dele, Moisés, aquele que foi salvo das águas, né? A gente vê, parece uma história de contos de fada, né, Diácono José Carlos? Parece-me que alguma coisa ali foi colocada pelas mãos de Deus com muita sabedoria para que tivesse aquele encaminhamento. Eu poderia afirmar que Moisés foi um predestinado por Deus? Bom, predestinado, eu diria que todos nós somos, né, predestinados à salvação. E nesse caso, Moisés, ele foi, digamos assim, preparado por Deus para essa grande missão de libertar o povo hebreu. E aí o livro do Êxodo mostra essa luta entre o povo hebreu, que estava lá escravizado, e Deus e o faraó, né? E então é interessante que começa com a astúcia das parteiras, né? E chega a ser um pouco engraçado que as parteiras, as mulheres, na sua aparente fragilidade, conseguem enganar e vencer o grande faraó. É isso que o autor do livro vai nos mostrar, né? Então, Moisés, já desde o início da sua vida, parece assim que Deus preparou, né, ele para essa missão de libertar o povo hebreu. Como disse o padre Carlos, havia o decreto da morte dos primogênitos dos hebreus, dos meninos hebreus, e então Deus inspira a família de Moisés, sua mãe, a parteira e o pai, e ele é colocado então nesse cesto, preparado com betume, peixe, e colocado no rio, né? E aí ele ficou literalmente nas mãos de Deus. A vida dele, desde o início, esteve assim nas mãos de Deus. E como na Sagrada Escritura nada é coincidência, tudo é providência, ele é encontrado justamente por quem? Pela filha do faraó, que o adota. A irmãzinha dele estava seguindo, né? Nós ouvimos isso, e espertamente ela pergunta para a princesa se gostaria que chamasse uma mulher hebreia, né? No caso a própria mãe de Moisés, para amamentá-lo. E assim, Moisés ele é criado dentro da corte do faraó, né? Tem toda uma formação dentro da corte do faraó, mas a gente vê durante a história dele que ele não fugiu das suas origens, né? Inclusive, futuramente, ele defendendo um hebreu, ele acaba por matar um egípcio e ter que fugir para o deserto. Então, diria sim, né? Predestinado por Deus para uma missão, né? E Deus preparou tudo, inclusive já começa o salvando das águas. Moisés é aquele que nasceu das águas, né? Um nome bonito, né? Significado. Agora é interessante que Moisés cresce ali dentro do ambiente da corte, mas depois ele acaba sendo afastado devido ao crime que cometeu, né? Que é interessante. Logo nos primeiros capítulos também aparece que aquela luta, né, entre um egípcio e um hebreu, e ele acaba matando o egípcio, desculpe, tendo que esconder na areia, mas foi visto, tem testemunhas, ele acaba fugindo para não ser preso ou até mesmo ser morto, quem sabe, né? Então, nesse sentido, o diácono falou, ele não se afastou da sua origem hebreia nunca, né? Mas o que acontece? Ele vai realmente ser chamado e escolhido, né, para a missão grande que ele tem de libertar o povo depois desse afastamento, depois que viveu muitos anos fora, depois que já tinha se casado e assim por diante, né? O episódio que nós conhecemos bem da sarça ardente, né? Que ele se aproxima e Deus então se dirige a ele, mandando voltar ao faraó para então libertar o seu povo. Daí vem toda a luta, né? Todo o antagonismo entre um e outro, o interesse de um e de outro, né? Então, nesse sentido, a gente vê de que maneira que Deus prepara Moisés. Ele prepara no meio de conflitos, né? Prepara no meio de uma situação em que ele não poderia humanamente voltar, né, para o ambiente ali da capital, da corte,
mas ele volta sendo escolhido por Deus, né? Sendo enviado por ele. Então, no sentido de predestinação, acho que é bom a gente colocar um pouco melhor isso, não é que o sentido de que tudo já está determinado pela história. Não. Né? Tudo já está determinado pela mente de Deus? Não. Mas o que a Bíblia vai mostrando, passo a passo, isso a gente viu muito na história de José também, é que mesmo, né, com a não colaboração ou com a oposição humana de muitos, não de todos, Deus consegue fazer acontecer aquilo que é o necessário acontecer. Né? Mas isso sempre no meio de conflitos, sempre no meio de oposições e de colaborações. Aqueles que aceitam colaborar com Deus e aqueles que são opositores a Deus. Né? Tem uma máxima que diz que Deus sempre se aproveita de um mal para que dali ele tire um bem maior, né? Talvez esse estágio, essa vivência de Moisés em meio à realeza do palácio dos egípcios tenha dado a ele uma certa facilidade, cabedal, né? Deixou ele com mais segurança para que depois, nesse tempo futuro, ele soubesse como voltar a casa e a quem procurar para poder ele completar realmente o destino a que estava destinado. O destino que está destinado é ótimo, né? Mas para que ele pudesse tirar esse povo que estava ali dentro e que ele já tinha uma certa intimidade, né? Sim, mas só assim, desculpa, é interessante que Moisés, na hora que Deus lhe manda o faraó, ele fala, mas eu não sei falar. Dizem que Moisés seria gago. Sim. E que daí Arão entra como intérprete. Então veja bem, né? No meio de fraquezas e no meio também de condições. Agora sim, eu queria dizer o seguinte, sobre a predestinação. Todos nós somos predestinados à salvação. Todos nós somos predestinados a estarmos sempre com Deus. Todavia, ensina Santo Agostinho que essa predestinação, Deus nessa predestinação respeita o nosso livre arbítrio de dizermos sim ou não a esse projeto de Deus. E no caso de Moisés, ele, apesar da relutância no seu chamado, ele disse sim a Deus. Ele tentou, quando ele vai lá na sarça ardente, Deus se revela para ele. Então tem um diálogo muito bonito, né? Deus fala, eu ouvi o clamor do meu povo, desci para libertar o meu povo, e você, Moisés, vai ser o responsável por isso, eu estarei contigo. E aí Moisés tremeu da base, na verdade, porque ele tinha matado um egípcio, ele estava sendo procurado pela justiça, ele estava vivendo como um beduíno, né? Ele, quando fugiu, ele foi para o deserto, e lá no deserto ele conheceu a Séfora, né? Que é a filha de Jetro, e se apaixonou por ela. E Jetro vai ser o sogro, né? E é bonito a forma que ele conhece. Ela estava sendo abusada, maltratada, sofrendo violência por parte de alguns pastores lá no poço, e ele era um homem certamente muito preparado e que não gostava de injustiça, então foi ali o herói, salvou a Séfora. Um cavalheiro. Foi um cavalheiro, né? Ele afugentou aqueles camaradas, aqueles pastores, e aí ele se tornou o herói da Séfora, que apresentou para o Jetro, e ele acabou casando, né? E aí sendo administrador do rebanho do Jetro, né? Das ovelhas, ele se tornou um pastor. Então é interessante que, exemplo de Davi, por exemplo, ele também foi pastor, né? E aí ele vivendo ali no deserto como um nômade, junto com a família, com Jetro, com os filhos, ele é chamado por Deus, que se revela para ele dar essa missão. Então ele apresenta várias objeções, né? E uma delas é que ele não sabia falar. Então alguns dizem que ele era gago, né? E aí Deus fala, não, mas se você não sabe falar, não tem problema, que o seu irmão Arão, ele é bom nisso, você pode levar, né, o seu irmão Arão. E coisa muito importante relacionada à vida de Moisés e ao processo da revelação de Deus. Moisés não tendo mais como argumentar com Deus, ele fala, mas o faraó, quando eu for lá falar com o faraó, ele vai perguntar o nome de quem está me mandando até ele, né? E aí eu quero saber seu nome,
Como é que eu vou falar, eu vou me apresentar para o faraó e falar que quem que está me mandando lá? Então Deus revela, diga para o faraó que eu sou, né? Javé, o nome inefável que o judeu não ousa pronunciar. Então Deus revela a ele o nome. Diga para o faraó que eu sou, te mandou libertar o meu povo. Né? Então é uma passagem assim também, algo muito importante na vida de Moisés, a revelação do nome de Deus. Esse Deus que se relacionava com Moisés como se relaciona com um amigo, Deus conversava com Moisés. Então, assim, é muito importante para nós também, da vida de Moisés, essa intimidade que ele tinha com Deus, a vida de oração, né? Inclusive a oração intercessória pelo povo de Deus nos momentos mais difíceis, né? Ele é provado e Deus até fala, se você quiser, nós podemos suscitar um outro povo, porque esse aí já deu. Aí Moisés, ele intercede, conversa com Deus, não, Senhor, mas o que o faraó, as outras nações vão dizer que trouxe o povo para matar o povo aqui no deserto? Então Deus, Moisés tinha uma intimidade muito grande por Deus, e ele era assim também, além de juiz, além de pastor, de juiz, de legislador, era um homem de Deus, um homem de oração, de profunda oração intercessória pelo povo de Deus. É interessante a gente ver, então, nessa história de Moisés, a gente vê um homem que foi preparado, podemos dizer, né, pelas mãos de Deus, tornou-se um instrumento pelas mãos de Deus para cumprir aquele plano que Deus tinha. E eu vejo semelhanças entre Moisés e Nossa Senhora quando foi visitada pelo anjo e soube da sua missão de ser mãe do Salvador. Porque os dois ficaram diante de Deus, diante do enviado, diante do eu sou, inseguros com a missão que lhes tinha pela frente. No entanto, eles se entregaram. Embora eu não saiba o que vai acontecer, eu acredito que o eu sou, haverá de fazer por mim aquilo que está nos planos dele. Isso eu posso afirmar que há um paralelo aí, Padre Carlos. Não só com Maria, mas com muitos outros todos personagens os outros, ao longo com da certeza. história. Né? Vamos ver São Paulo, por exemplo, Sim. É outro caso importantíssimo também, alguém que está perseguindo, de repente é escolhido e também não sabe nem o que fazer. Ananias é o primeiro que começa a instruí-lo, depois ele vai se encontrar com Pedro, para ver se está anunciando o Evangelho. Ele tem certeza que está anunciando o Evangelho de Jesus, mas ele diz os Atos Apóstolos que quer ver se não está correndo em vão, ou seja, ele não quer quebrar uma comunhão que já era delicada desde o início entre aqueles que eram de origem judaica e aqueles que depois entraram pela pregação de São Paulo a fazer parte da nova aliança em Jesus. Então é todo o contexto da vocação, dessa predestinação que foi falado e que toca a todos nós, né? Nós estamos aqui num programa que está abordando grandes personagens, né, do Antigo Testamento. São grandes exemplos, alguns deles até romanceados, vamos dizer assim, para servir exatamente de exemplo ao povo, de encorajamento ao longo das gerações inteiras. Mas é o que toca a cada um de nós. Nós também somos chamados a alguma coisa, não somos? Verdade. A fazer alguma coisa pelo reino de Deus, pela evangelização, pelo testemunho. E quem de nós não treme nas bases na hora que, né, que a coisa vai começar, uma missão, né? a mais importante, que não seja o nosso dia a dia que estamos acostumados. E daí vem... O que eu faço agora, Senhor, né? A gente pode procurar uma capacitação, ele vai nos capacitando, a gente vai aprendendo pelo caminho e tentando responder bem, outros não. Aquilo, só para assim dizer, né, aquilo que você falou, Deus sempre tira de um mal um bem. A intenção dele é essa, depende da resposta de cada um. Né? Porque o mal continua sempre sendo o mal e não deve ser feito. Certo. Né? Agora, o mal não vence. Ele não é a palavra final, né? Exatamente. Quando confiamos no Senhor, quando a gente se coloca à disposição da missão, mesmo com as oposições e mesmo com o mal, vai adiante o que Deus quer, né? A sua vontade, o seu desígnio de salvação. Eu só queria, assim, se o Padre Carlos permitir, uma observação nesse paralelo do chamado, da vocação
de Moisés com Nossa Senhora, e também com outros. Nós temos o profeta Jeremias, né? Ele é chamado, ele também coloca muitas objeções. Eu sou apenas uma criança, né? Quem sou eu? Isaías, eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Né? Ele sempre coloca. Moisés colocou vários, inclusive a gagueira dele. Né? Nossa Senhora, quando ela é chamada, ela não faz uma objeção. Ela faz uma pergunta para o anjo. Como é que vai acontecer esse negócio se eu não conheço o homem? Ela faz uma objeção. Aí o anjo explica como é que vai acontecer, o Espírito virá sobre ela e logo em seguida ela dá o seu sim. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Né? Então, assim, a única diferença desse processo do chamado, da vocação, é que Nossa Senhora, ela não coloca objeções, ela só pergunta como. Ao passo que Moisés, Jeremias, Elias, né, Elias também, né, mas o Isaías, eles colocam várias objeções devido aos perigos, né, que envolve a missão. A missão. Então, mas nós vamos associar exatamente Moisés com 10 grandes sinais para que convença o rei egípcio a libertar o seu povo. Por isso eu vou pedir que aguarde para que a gente possa entender um pouquinho esses 10 sinais, quais foram e por que aconteceram. Já voltamos. Voltamos. Nós estamos agora já imaginando Moisés diante do rei egípcio, pedindo que liberte seu povo, e ele vai ter que entrar agora num processo de conversão, de convencimento, para que ele consiga o intento, para que ele consiga tirar seu povo de lá. Engraçado é que ele começa por um pequeno sinal, que a gente estava até conversando agora aqui no intervalo, que Moisés faz, mas que os outros presentes, os magos presentes, fizeram também igual, que era a questão de jogar o bastão e ela se tornar uma cobra. A gente lembra isso dos filmes, né? Onde é que está a diferença? Então todos perguntam. O poder de Moisés com o poder daqueles outros que estão ali, que não são enviados por Deus, são apenas ilusionistas, são apenas ilusionistas, eles vão usar de ilusão para enganar cada um deles. A diferença é que um não é motivado por crenças, mas sim pelo poder de Deus. E como é que nós partimos a partir daí todas as outras 10 pragas que nós vamos conhecer? Isso vem ter que intenção? Mostrar o poder de Deus ou abalar a segurança do rei egípcio? Acho que, bom, quando Moisés, então, vai à frente do faraó, veja bem, né, existe um processo aí de antagonismo mais uma vez. É o que mantém o interesse da história também, né? Se não tem um antagonismo, perde a graça, né, os filmes. Então, aí o que acontece? Ele se apresenta primeiro em nome de Moisés, Arão, né, falando para o faraó, porque já dissemos, Moisés tinha dificuldade, mas primeiro tenta um caminho de diplomacia, né? Conversa, olha, meu Deus, ou deixa a gente ir para o deserto, vai oferecer um sacrifício, etc., mas não. Daí vem esses portentos, esses sinais, que você coloca o primeiro, então, dessa transformação do bastão de Moisés, e depois os sábios do Egito também se transformam, mas o de Deus, né, por meio de Moisés, o de Deus é maior, é vencedor sempre. Agora, é interessante nesse processo todo, então, o que está sendo mostrado? Está sendo mostrado que Deus é o Senhor de tudo e não tem um poder maior do que o dele. Podemos enfrentar resistências, mas essas resistências serão vencidas porque o Senhor Todo-Poderoso é um só, né? É Javé, é o Eu Sou. Mas é uma coisa muito interessante esse processo das pragas, que alguns tentam até explicar de maneira meio que natural, né, dizendo uma consequência da outra, coisas da ecologia, etc. Mas cada vez que Moisés
é enviado a falar ao faraó. O faraó resiste a deixar o povo ir embora e vem acontecer mais uma praga contra o Egito. É interessante que aparece várias vezes a frase que Deus endureceu o coração do faraó. É gozado isso. É para a gente pensar bastante, né? Em vez de Como amolecer o coração, que era a intenção, né? Ele Pois é. endurece o coração do... No livro do Êxodo, então, toda essa odisseia de pragas, do Mar Vermelho, depois que é aberto, do exército do faraó que é afogado e tudo mais, existe assim um querer dizer o quê, né? O que eu já coloquei, não adianta querer resistir nesse caso, porque Deus sempre é o maior, e querer dizer também que o que acontece, na verdade, está sendo sempre conduzido por Deus para que chegue a uma vitória do povo sobre o outro povo. A gente pode dizer que o que está querendo ser mostrado é o primeiro lugar sempre, né? O poder e a atuação de Deus, mas desse Deus que escolhe esse povo contra os demais. Uhum. E depois isso vai acontecer ao longo da história, né? Veja, a gente comentou um pouco antes do programa que o que aconteceu com a ONU e a recriação do Estado de Israel, que nós temos hoje, que continua fazendo, está um pouquinho calmo esses dias, né? Mas continua fazendo guerra com os palestinos, etc. e tal. É fruto também desse momento, dessa odisseia, desse êxodo, em que Deus ele se coloca a favor do seu povo em detrimento dos demais. Se é preciso matar os outros povos para libertar o meu, é assim que vai ser feito. E parece até que provoca isso exatamente quando diz que endurece o coração do faraó. Depois, quando o povo vai sair lá do Egito, o que Deus fala para Moisés dizer ao povo? Peçam emprestado dos egípcios peças de ouro, as coisas de prata, tal. Diz que Deus favorece o povo que os egípcios emprestaram e eles fogem com os objetos de valor do povo, do Egito, e depois lá na frente vão fazer o bezerro de ouro também com essas coisas. Veja bem, os jogos, né, entre fidelidade e infidelidade. Mas assim, o meu pensamento é dizer o quê, né? Naquele momento importantíssimo da revelação, o Êxodo, e depois a Torá que vem, a lei de Moisés que vem, tem um antagonismo, é Deus deste povo. E se preciso exterminar os outros povos, como foi também a conquista da terra, exterminamos os outros povos. Veja bem, é uma teologia presente aí ao longo do Antigo Testamento e que está presente ainda nos fatos, na mentalidade do judeu hoje, do judeu nacionalista, né? Contra os outros povos. Isso que vai ser depois superado por Jesus, né? Que Jesus, o que ele vai dizer é para todos os povos, é ir a todos os povos, ensinar a ser discípulos. Eu tenho outras ovelhas que não são desse redil, e assim por diante. Ou seja, é quebrar isso que foi colocado no Antigo Testamento. Jesus veio fazer uma aliança diferente, que não é com o povo, é com todos os povos. Então, nós temos uma linha de condução explícita, mas vamos dizer assim, meio que nas entrelinhas também, em que acontece isso, né? Para libertar esse, eu extermino os demais. Uhum. Então, e a gente fazendo toda essa caminhada, passando pelas 10 pragas, passando por esses 10 milagres que vão acontecer também, mostrando a força de Deus através de Moisés, nós vamos chegar então na retirada do povo, né, Diácono? Sim. O povo que então, finalmente, o faraó, o rei do Egito, cede e liberta esse povo, que vai passar 40 dias no deserto, significa uma geração, para chegar à terra prometida, Canaã. 40 é isso? anos. 40 anos, perdão. 40 anos. 40 dias foi Jesus. Foi. Vai acontecer um detalhe interessante, que aí, inclusive, vai suscitar um castigo para Moisés, que é quando, da falta de água, Deus manda que Moisés fira a rocha com a batida de seu bastão. E ele vai bater 2 vezes. Isso aí vai significar uma tribulação, um castigo enorme para Moisés, porque por conta disso ele não chega à terra prometida, ele é castigado
por ele não ter ouvido a palavra de Deus exatamente como deveria ter ouvido. Eu pergunto aí, sem querer criticar, mas provocando, Deus não foi muito severo com Moisés? Bom, toda essa sua fala, assim, a gente pode dividir em 2 pontos. Primeiro, algo muito importante que não podemos deixar passar em branco nessa reflexão sobre Moisés, que é a Páscoa da libertação. Primeiro ponto, né? Então, Deus faz um pacto, faz uma aliança com esse povo, né? Eu vou libertar vocês. Deus, de fato, liberta o povo, né? Tem até o milagre do Mar Vermelho, que se abre, Isso. e o povo passa a pé enxuto, e depois os carros e soldados e cavalos, né, são afogados. Né? Antes, Deus já prepara o povo para essa primeira aliança. Então, quando da última praga, que é a morte dos primogênitos, Deus já instrui, né, que essa passagem, Deus vai instituir um memorial, que é a Páscoa judaica. E aí entra a figura do cordeiro. Interessante, Deus fala para Moisés que em cada Páscoa deve-se imolar o cordeiro. E lá na primeira Páscoa, eles devem comer às pressas, porque eles estão no êxodo, eles estão na fuga do Egito. E também o sangue desse cordeiro é um sinal de salvação para os hebreus. Né? Então Deus fala que cada família deve comer a sua Páscoa, deve sacrificar o cordeiro e ungir o umbral das portas com o sangue do cordeiro. Isso. Que quando o anjo exterminador passasse, onde estivesse aquele sinal do sangue do cordeiro, o anjo não iria ferir. Né? Então, isso já é uma prefiguração da nova e eterna aliança. Agora, na nova e eterna aliança, nós não temos mais um cordeiro na nossa Páscoa, né? Mas o Cordeiro de Deus, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Lá nós temos um sacrifício do cordeiro no Antigo Testamento pela expiação dos pecados, e esse na Páscoa, que é para proteção do povo de Deus. Na nova e eterna aliança, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, e esse sacrifício é único e definitivo na pessoa de Jesus. E para todos, né? E para todos, não apenas para os judeus, mas para a humanidade toda, né, que aceitando Jesus como esse Cordeiro, se torna então o novo povo de Deus. Né? Isso assim, é muito bonito, muito profundo, porque aí nós já temos a pré-figuração do sacrifício do Calvário e, claro, a pré-figuração da Santa Eucaristia, né, que é a atualização do mesmo sacrifício realizado no Calvário. Tá. Lá nós temos também a aspersão do sangue por Moisés na celebração da aliança. Não é? E na nova e eterna aliança nós temos Jesus. Né? Lá Moisés diz, este é o sangue da aliança que Deus faz conosco. Jesus, quando institui a Eucaristia, né? Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e, como diz o Padre Carlos, por todos. Né? Então, é a revelação, né, que vai se dando gradativamente e que já vai tendo os seus tipos, as suas prefigurações ali na pessoa de Moisés. Uhum. Mas aí, voltando à minha pergunta, como é que fica... Primeira parte, a segunda, né? Faltou a segunda parte. Como é que fica, então, essa questão que eu questionava? Deus não teria sido severo demais com Moisés e não permitir que ele adentrasse a terra prometida? Não, porque, veja bem, aí mostra a humanidade de Moisés e mostra também que Moisés, apesar de todos os dons, ele foi o que foi pela misericórdia de Deus, né? E mostra também que ele era pecador, né? Que na sua humanidade chegou o momento em que o povo estava lá querendo água, então ele chega ali na rocha e Deus fala para ele, Moisés, você vai ferir uma vez, toma o seu cajado e fere uma vez a rocha. Ele, na dúvida, ele
naquele momento de raiva, né, da situação que ele estava vivendo, ele bate 2 vezes, né, desobedecendo a Deus. Então, assim, uma consequência da desobediência é ele apenas avistar a terra prometida de longe, mas ele vai morrer antes de adentrar, né? Então, a missão é passada para o seu braço direito, que é Josué. Então, e eu estava até conversando com o Padre Carlos sobre essa questão, né, Padre Carlos, em que a gente chegou à conclusão de que nenhum daqueles que saiu lá do Egito entra a terra prometida, né? Essa é um ponto importante dessa atitude e por que Moisés não entra, né? Realmente existe essa passagem. Eu digo que mais do que uma desobediência teria sido uma desconfiança, uma falta de confiança de Moisés na palavra do Senhor, né? Que bateu 2 vezes como se uma só não bastasse. Mas assim, existe no momento em que o povo já está no meio do deserto, e outra coisa importantíssima de lembrar ao lado da Páscoa é exatamente a questão da aliança que é feita e a lei que é entregue a esse povo por meio de Moisés, ou seja, eu serei vosso Deus, vocês serão meu povo, mas, né, enquanto eu os protejo, vocês são obrigados a obedecer a todas as minhas leis, né? E, principalmente ainda, eu serei o único Deus, né? Não tereis outros deuses diante de vós. Toda a questão da idolatria, que é o constante pecado do povo ao longo das gerações. De uma maneira ou de outra, acaba abandonando esse ponto central da aliança, que é ter apenas Javé, eu sou como Deus, né? Todos os pecados do povo vai sempre cair na questão da idolatria. Mas e essa questão da idolatria está também, ao meu ponto de vista, atrás dessa questão de Moisés não entrar na terra prometida. No momento em que ocorre, né, a primeira quebra da aliança, que inclusive Moisés vai quebrar também as tábuas da lei, né, as primeiras tábuas da lei, depois vai subir de novo no monte e trazer de novo uma nova cópia, o xerox. Então, o que acontece? Né, diante daquele bezerro de ouro, diante dessa tentação constante da idolatria, o que Deus fala? Ninguém dessa geração vai entrar na terra que eu estou preparando para eles, né? A terra lá de onde saíram os antepassados e que Deus quer dar novamente ao povo. Então, os 40 anos, né, que se diz que esse povo caminha, que não precisava desse tempo todo absolutamente, porque eles chegaram até logo, pouco, não sei dizer quanto tempo ao certo, mas logo depois que saíram, né, atravessaram o mar, eles chegaram à borda da terra. E por causa dessa questão que estou colocando aqui, eles tiveram que voltar para trás, dar um monte de voltas e esperar 40 anos. 40 anos a gente já sabe, né? Já vimos isso várias vezes. O número 40 na Bíblia, ele é simbólico, quer dizer exatamente o tempo de uma geração. Passa uma realidade para começar uma nova. Então, todas as vezes que tem 40, vamos lembrar só uma passagem, também os 40 dias e noites do dilúvio, né? Certo. Morreu aquela antiga humanidade e surge uma nova humanidade por meio da família de Moisés. E uma nova criação praticamente, né? Os animais todos, etc. Então, por que 40 anos? Né? Exatamente, aquela geração que sai do Egito, ela é contaminada pela idolatria já no próprio Egito, né? Convive lá com os deuses, etc. Cai logo de cara, cai na idolatria simbolizada nesse bezerro, também a falta de confiança em Deus, que ele havia proibido fazer imagens, e depois então vem essa condenação, digamos assim, de toda essa geração, inclusive Moisés. Pois é. Então, digamos, corrigindo o termo que eu usei, em vez de dizer que Deus foi severo com Moisés, digamos que ele foi justo, uma vez que todos daquela geração não testemunharão a nova terra, incluía também Moisés. E assim, o Senhor concede essa nova geração que nasceu no deserto, nasceu na provação, nasceu na dificuldade, concedeu a essa geração nova adentrar a terra prometida. E os outros ficarem apenas no sonho, no desejo, né? Para que os seus filhos, seus descendentes pudessem usufruir disso. Isso. Vocês querem fechar um pouco mais? Porque a ideia de Moisés, para mim, assim, fica completa.
né? Tem muitas coisas, muita né, coisa que de Moisés, com Moisés certeza. sem dúvida alguma, é a principal personagem de toda a Torá, aquele que dá a Isso. Torá ao povo. Então, nós temos em Moisés a figura do líder, que também pesava nos seus ombros o peso daquele povo, porque toda hora, né, queremos carne, queremos água, queremos Nossas cebolas de volta. queremos tudo. Então chegavam para Moisés, o coitado, e Moisés ia diante de Deus para ver o que ia acontecer, né? Deus dava a resposta e providenciava uma resposta. Então, um líder que é intercessor, como já foi colocado, e ao mesmo tempo que lhe pesa imensamente a sua responsabilidade dada por Deus, mas Deus, claro, sempre com ele, né? É o profeta, é aquele que conversa diretamente com Deus face a face. Isso é uma expressão importante para dizer que Moisés foi único. Isso. Nesse sentido. Fala em nome de Deus, transmite sempre em nome de Deus, então é um profeta considerado assim. E depois, quando antes de morrer, ele diz, né, que no futuro Deus iria mandar um outro profeta semelhante a ele, que nós reconhecemos em Jesus. Ele é o que dá, então, a lei, por meio de Moisés se faz a aliança, que é o ponto focal, então, como já colocamos, de todo o Antigo Testamento, e depois a refletir em Jesus e nos cristãos. Ele é juiz, né? Ele dá a lei, entrega a lei de Deus ao povo, e depois ele vai ter que julgar todas as coisas que acontecem, as picuinhas, né? Os conflitos. E cobra o cumprimento dessa lei, né? Sim, cobra, claro. As pessoas, quando tinham dificuldades, conflitos ou dúvidas, iam consultar Moisés. Moisés tinha que consultar a Deus e dar uma resposta como juiz também, ter razão esse ou ter razão aquele. Então é uma figura muito completa. Agora, uma coisa que um colega mais sabido que eu, né, professor também, me fez ver, né, que eu nunca tinha pensado nisso, é que depois do Pentateuco, né, onde a figura central é Moisés, no mais do Antigo Testamento não é mais citado Moisés, é citado sempre a aliança, a questão da fidelidade e infidelidade do povo, mas não aparece mais o nome de Moisés para nada. Impressionante isso. Eu não sabia, né? Ele me chamou a atenção, diz que somente Oséias tem uma ligeira referência a ele. Então, a figura de Moisés, né? Toda a importância que tem, de repente some se na esvazia, história, desaparece em função do quê? O que é o importante é a aliança e a lei, né? Isso permanece, isso é dom de Deus, né? Através de Moisés. Então, como que João Batista dizendo, eu preciso desaparecer para aparecer Jesus, né? De repente, a figura de Moisés aconteceu isso também. Desaparece Moisés, mas fica a aliança. Fica a aliança, fica a lei. Eu gostaria de lembrar também que Moisés, no Novo Testamento, sim, daí aparece. Na transfiguração, quer dizer, durante todas as narrativas dos evangelistas, aparece Moisés sempre relacionado com a lei. Moisés nos deu a lei e Jesus diz que ele vem para cumprir a lei, né? Tá? Pleno cumprimento é essa lei. Mas essa questão da revelação fica assim, bom salientar na transfiguração. Por quê? Estando prestes a ser entregues, Jesus chama Pedro, Tiago e João até o alto do monte. Lá ele se transfigura. E é interessante, né, que aparece junto a Jesus, Moisés e Elias. Então, Moisés representando a lei, a revelação até a lei, né, e Elias representando os profetas. E depois dessa visão belíssima, o que acontece? Somem Moisés, somem Elias e permanece Jesus, porque Jesus ele é então a plenitude da revelação. Mas não podemos deixar de ver nessa passagem da transfiguração a tamanha importância de Moisés na revelação de Deus, né? Porque o próprio Jesus revela aí para Pedro, Tiago e João, né, essa importância na aparição ali de Moisés e de Elias, né? Muito bem. Então,
ficou muito bem claro que Moisés realmente é aquele homem que vem nos trazer a ordem, estabelecer os limites, as regras, algo que sem isso uma sociedade não persiste. Né? Agradeço a presença de nossos mestres hoje aqui conosco, agradeço a sua audiência, sua vontade, seu desejo de se aprofundar cada vez mais e agora descobrindo esses homens valorosos. Agradeço a cada um de vocês, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.